Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Pai, agora queria te pedir que continuares connosco e que queria pedir que continuasses a estender a tua mão para nos abençoar, nos ajudar e a fazer o que é da tua vontade, não da nossa, porque a nossa vontade é falha, a nossa vontade eh, é fraca, é uma vontade que não presta. A tua vontade, sim, é uma vontade boa, uma vontade que nos faz felizes. Oh, Pai, obrigado por tudo o que tu tens feito, não somente em mim, mas nos teus filhos, Pai, e meus irmãos. Obrigado por tudo o que tu tens feito. Continua connosco, continua a estender a tua mão, continua a fazer-nos viver a tua palavra, viver a tua vontade. Dá-nos um coração igual ao teu, como os teus servos diante do trono dizem. Dá-nos um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir o teu querer. Ó Pai, obrigado por tudo. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém. E amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Primeiro, tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus, digam, pois também sou homem para errar. Depois queria-vos pedir dois assuntos, duas coisas, duas não, uma, peço desculpa. É que em vossas orações se lembrem do povo de Israel e de Jerusalém. Depois queria-vos pedir nas vossas orações também que Deus seja comigo e com a Cássia no nosso propósito de eu e a Cássia temos a jejuar e a orar por uma resposta. E vocês, se quiserem também jejuar e orar, muito bem, mas se quiserem só orar por nós, agradeço-vos também. Que, pronto, que orem. Quem quiser, quem não quiser, agradeço na mesma, atenção. E queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Amados, temos no último vídeo da tenda da congregação para chegar finalmente. Já lemos todos os fatores que chegam, ou quase todos, vá, mas e há vários mais né, na Bíblia, mas que chegam ao contexto da igreja. Mas aqui é bom sempre relembrar. Muitos, se calhar, já dizem: mas eu sei o que é. Eu sei o que é a igreja. Muito bem, mas convém nós sabermos. Nós recordarmos o que é. Bem, então, vamos ver o que aqui acontece. O que aqui. O que acontece, não. O que significa cada um dos fatores. Já falámos da Assembleia, da reunião, da congregação. Estamos a falar da tenda da congregação. Para finalmente chegarmos à igreja. Então, como eu costumo fazer, tenda da congregação, aonde ia todo o povo, aquele que buscava o Senhor. Amados, uma passagem que eu queria hoje ler convosco, que é no mesmo livro, em Êxodo, que se encontra em Êxodo 21, capítulo 21 e versículo 26, que diz assim a palavra de Deus. Êxodo 21 e 26, que diz assim a palavra: se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o danificar, o deixará ir pelo seu olho. Amados, aqui podemos ver uma coisa. Aqui a ferida pode significar. Eu aqui não encontro muito bem um conceito. E aqui, se estiver errado, peço-vos que falem. Mas aqui, quando eu vejo o olho, nós sabemos, como Jesus disse, que o olho é a candeia do corpo. Ou seja, se nós tivermos os olhos bons, né? Se nós olharmos, por exemplo, mesmo que alguém venha nos contender connosco ou dizer-nos alguma coisa desse e daquele irmão, e que nós não vejamos mal nisso, temos uns olhos bons. Agora, se alguém nos vier dizer mal de alguém, né? E que nós, em vez de o ajudarmos, ainda estamos a criticar e que façamos ainda pior, aí temos os olhos maus e aí o nosso corpo é só trevas, tal como Jesus disse. Agora, aqui eu estou a ver uma coisa que Moisés aqui nos está a querer dizer.
Ou seja, neste caso, o segundos quer dizer, se alguém ferir o olho do seu escravo ou da sua escrava, e o danificar, deixará o ir pelo seu olho. Ou seja, naquela altura, eles, se ferissem alguém, né, se ferissem, deixavam-o ir. Porquê? Porque assim, uh, porque estava a ser justo. Porquê? Porque se o ferissem de tal maneira, né, ou se, se fossem a aceitá-lo, ou isto ou aquilo, mas que ferissem de tal maneira o olho, por exemplo, já não passava já não era escravo ou escrava deles, porque eles estavam a usar de tal maneira a violência, ou estavam a ser de tal maneira agressivos, que já não valia a pena ser escravos deles, porque já deixavam de ser escravos e quando eram livres, quando estavam a fazer a vida, eles se calhar ficavam traumatizados de tal maneira que já não, se calhar já ficavam tão amedrontados que pois eu aqui agora estou a ser um bocado. Nem sei se estou. É o que eu vos digo. Se tiver a dizer alguma coisa, digam. Mas eu creio que aqui, como estavam a ser tão danificados se fossem danificados de tal maneira e se não fossem libertos, se fossem mais danificados noutros aspectos, eles ficavam de tal maneira amedrontados que a violência que eles tinham e etc., eles ficariam traumatizados. E ou então poderiam ficar. Há muitos, como nós já sabemos, ainda hoje em dia vemos que há muitas maneiras de traumas. Uns ficam violentos, outros ficam de tal maneira que depende dos traumas. E aqui foi o que pode. Aqui se calhar foi se calhar por essa situação. Não sei. Mas conforme os escravos ficavam, podiam ficar dessa maneira, então aqui podia ser uma maneira de eles não ficarem traumatizados. Se alguém os ferisse, eles deixavam ir. Mas, e até podiam, não sei, isto aqui é uma opinião minha, até poderiam deixar de ir à tenda da congregação buscar o Senhor, porque pensavam, então, eu ando a ir à tenda da congregação, ando a ir buscar o Senhor, e a lei dos escravos não há, é só para nós trabalharmos e sermos maltratados. E eles podiam também pensar dessa maneira. E podiam pensar, então, mas o Senhor não zela por nós? É o que eu penso aqui. E eles aí, conforme Moisés fez isso, e também, pronto, penso que com a orientação, penso, ou tenho a certeza, com a orientação do Senhor, o Senhor aprovou essa lei, e aí já não havia essas crises como hoje. Hoje em dia nós vimos, até uma que eu já disse, olha o que o diabo fez com essa mulher, uma mulher que, pelo que ela diz, eu sou muito sincero, eu acho que até ela está a ser mentirosa, porque se ela estava a ser fervorosa, como ela disse, ela não fazia o que está a fazer no YouTube, bora falar, nem gozava como o pastor que ela está a gozar, ou zombar. E não fazia isso. Aliás, e diz que se desviou por estar tão empenhada. Não acredito que tenha sido isso, porque se ela estivesse empenhada, não se desviava. Porque sabia o que estava a ser tão bom e sentia o que estava a ser bom. Porque eu sou sincero, amados, eu mesmo sendo novo, agora, nesse campo, pronto, já nasci, fui criado, mas aos 15 anos eu não sabia o que era fazer este trabalho, não é? Eu estar a fazer este trabalho, sinto-me tão bem. É claro que eu também sou atacado, não sou mais que ninguém. Também o diabo vem, ataca-me, sinto os ataques dele. Mas ao mesmo tempo, não vou deixar de fazer isto porque Deus não tem culpa de eu fazer isto ou de eu fazer aquilo ou de eu ser atacado pelo diabo. Ou seja, nós sabemos que o diabo não só veio para matar, roubar e destruir, mas o diabo também odeia aqueles que estão a serviço de Deus, é claro. Então, como o livro do Peregrino, quando Napoleão apareceu, pronto, no sonho, né, daquele homem, daquele varão, apareceu para tentar parar o tal, o dito cristão, para dizer, oh, então, mas deixaste a minha cidade, e pronto, no sonho ou nesse livro, que John, não sei dizer o nome, mas esse homem que escreveu e que mostrou como o diabo pode fazer para parar o homem. Então, eu também sinto isso, mas mesmo assim não vou desistir disso. Estou a sair um bocado do contexto. Mas ela, para ter dito aquilo, para mim, é tudo treta.
Porque se fosse mesmo fervorosa, como ela disse, não teria saído. Nem estava a zombar tão um pouco de nós. Mas isto é uma à parte. Agora, voltando ao assunto, é assim, na minha opinião foi isso, que isto também tem a ver com o assunto, não é mesmo? Ao fim e ao cabo. Porque há muitas pessoas que se afastam, que é isso que eu não entendo. Infelizmente, eu tenho um exemplo em casa, mas afastam-se e dá-me a entender que as pessoas, ao se afastarem, dão a entender que, por meras coisas que é o homem que as faz, atribuem as culpas a Deus. E Deus não tem culpa, como eu já tenho dito, e torno a dizer: se nós erramos, se nós fazemos as coisas que são más aos seus olhos, como ontem nós vimos, e como eu tenho falado em Jacó, Jacó enganou a seu pai e a seu irmão, e eu também disse à minha mãe: se nós fazemos mal aos outros, isso depois nós também temos que os pagar, porque também nos 10 mandamentos Deus diz a Moisés: eu sou um Deus zeloso e visito a quem faz a maldade até à terceira e quarta geração. Pois se nós fazemos o mal a pessoas, né, não podemos esperar que Deus nos faça bem. Também temos que, né? Agora, se nós fazemos o bem, se nós também aí vamos ser recompensados. Agora, há uma coisa, é assim, eu vejo essas coisas e fico a pensar, tá, mas Deus não tem culpa. Nós é que somos os culpados. E eu, ao ver aquela rapariga a falar assim, até fiquei. Cá para mim deve ser tudo mentira. E até lhe disse: ou isso é mentira, o que tu estás aí a dizer que foste. Ou então andavas à procura de alguém, como já sabemos que isso há, infelizmente, à procura de alguém que te desse uma boa vida, ou dinheiro, conforto e etc. Também, infelizmente, há disso. E é assim, mas quando Moisés fez esta lei, quem sabe se não foi para evitar que as pessoas se desviassem do caminho e não atribuíssem as culpas a Deus, como hoje existe. Não quer dizer que hoje seja com escravos, né? Mas quer dizer que hoje, para que não, hoje somos livres, entre aspas, mas desviamos-nos, né? E é assim. Mas eu hoje disse entre aspas por isto. Somos livres em termos de escravidão e etc. Mas também lembra-se do que Jesus disse. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É isso que eu quis dizer. Não quis dizer que todos nós não somos livres. Não, não foi isso que eu quis dizer. Somos livres. Mas atenção, se nós cometemos pecado, o que é que Jesus disse, não é? Agora, isto dos escravos dá-me a entender que quem ferisse os olhos e que deixava-o ir era para que não houvesse essas coisas, para que não se desviasse e pensasse: então, mas só sou escravo e só sirvo para trabalhar. Então, mas para isso também não vou à tenda da congregação buscar o Senhor. Eu penso que seja isso. Para eles não atribuírem a culpa a Deus. E assim estava tudo bem, eles deixavam ir e assim os escravos já podiam pensar: olha, até o Senhor é tão bom que até para os escravos faz leis. Por isso, eu nunca deixarei este Senhor. E assim passava, mesmo para os que tinham escravos, os próprios escravos, depois quando eram livres, passavam isso para outras pessoas que eram escravas, diziam: olha, nunca deixes de seguir a Deus, porque Deus, até para os escravos, tem leis, por isso nunca deixes de seguir a Deus. E passava assim. Eu penso que tenha sido isto, esta lei. Agora, se eu estiver enganado, tanto Deus me perdoe, como vocês me perdoem e digam. Podem ir tanto ao YouTube, ao Facebook, seja onde for, e dizer: olha, erraste. Sou homem, sou de carne e osso. Mas esta é a minha opinião. Hoje em dia, se nós formos a ver por tudo e por nada, infelizmente há pessoas que se desviam e atribuem a culpa às pessoas, não digo só à igreja, mas atribuem mais as culpas a Deus. Afastei-me porque na casa de Deus há isto e assim assado, mas lá está, na casa de Deus. Ou porque, pronto, eu digo porque atribuem as culpas a Deus por isto. Porque nós, quando deixamos de adorar a Deus, é assim, vamos servir a carne e deixamos de adorar a Deus, é como se o abandonássemos. Isto é a minha opinião. Por isso é que eu estou a dizer. É como se estivéssemos, entre aspas, a culpá-lo.
E acho que acho não, tenho toda a certeza. Ele não tem a culpa. Nós é que temos a culpa das coisas que fazemos. Não Deus, claro que não. Nunca, jamais. Nós é que somos os culpados. Nós, não ele. Nós. Por isso é que eu estou a dizer que aqui eu penso que seja isso. Amados, no próximo vídeo então, não será a tenda da congregação. Eu vou tentar ver melhor se o Orlando Boyer vai mandar aí ver outras situações, mas creio que será o próximo vídeo, será a igreja. E aí sim, vamos então ver como será a igreja. A tenda da congregação acabou. Mas para nós vermos, aqui na tenda da congregação vimos, na minha opinião, vimos para que é que é, ou para que é que serve, tanto no Antigo como neste caso, também podemos ver no Novo Testamento, serve para a tenda da congregação serve, pronto, lá, como se fosse, para ir buscar o Senhor, para buscar direções, para que o pastor também nos ajude, nos tente reconciliar, tente manter o rebanho de Deus reunido. Serve também para manter, como é que é de explicar, o povo, como é que é de explicar, manter o povo sempre como deve ser, ou quando Deus lhe diz, olha, diz assim, assim e assim ao meu povo, o pastor passa a mensagem, mesmo que se calhar doa a certas pessoas, o pastor tem como essa obrigação de passar a mensagem, tal como os profetas o faziam. Na tenda da congregação vimos isso. Eu depois vou passar as coisas, ver as coisas e se calhar até vou fazer um resumo das minhas opiniões e depois até poderei passar no Facebook ou até passar para quem quiser. Até lá, vamos depois ver o que a igreja, ou ver o que o Orlando Boyer vai mandar ver, ou meteu para ver. E depois vamos ver. Até lá, até ao próximo vídeo da igreja. Perdão. Deus vos abençoe hoje e sempre.